Nesse vídeo eu vou te ensinar em apenas alguns minutos o que eu precisei de 2 partos normais para aprender. Então, se você tá grávida, tá se preparando para o parto, assiste esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que o que eu vou compartilhar com você aqui vai te ajudar a evitar alguns erros e vai também te ajudar a alcançar uma experiência de parto mais tranquila e mais positiva. Se você não me conhece, meu nome é Ângela, eu sou bióloga, trabalho com educação para o parto e a minha missão é ajudar mulheres a alcançarem partos melhores. Eu anotei aqui 10 pontos, 10 aprendizados que eu tive com os meus partos e eu vou passar para você agora aqui nesse vídeo. E o meu primeiro aprendizado é que, se possível, você não compartilhe com outras pessoas, não fale para muitas pessoas, para amigos e para familiares que você deseja ter parto normal, que você está se preparando para ter o seu bebê de parto normal. E ainda relacionado com esse conselho, eu recomendo que você também, principalmente, na verdade, não passe uma data prevista do parto, não diga uma data específica para as pessoas. Quando você conta para as pessoas que você deseja ter o seu bebê de parto normal, você inevitavelmente vai ouvir críticas, vai ouvir questionamentos das pessoas falando para você que a cesárea é melhor, que o parto normal não é bom, que o parto normal não é seguro. Enfim, você que está assistindo esse vídeo provavelmente já ouviu alguma dessas coisas aqui, eu não preciso nem ficar te explicando. Quando eu engravidei pela primeira vez, na minha primeira gestação, eu gastava muita energia tentando convencer essas pessoas de que o parto normal, na verdade, é muito bom, traz muitos benefícios para o bebê, é melhor para a mulher também. E eu ficava um pouco revoltada, indignada quando as pessoas não conseguiam ver isso, não entendiam isso. Eu queria que elas entendessem, eu queria que elas achassem que a minha escolha era uma escolha boa. E qual que é o problema disso? Em alguns vídeos anteriores aqui no canal eu expliquei que a gente tem uma estrutura no nosso cérebro que se chama amígdala. E a amígdala é uma estrutura que está o tempo inteiro escaneando o nosso ambiente para encontrar situações de potencial perigo. Então, quando você conversa com uma pessoa que fala que o parto normal não é legal, que você não deveria fazer isso, a sua amígdala vai coletar essa informação e vai mandar lá para o seu subconsciente, vai deixar lá guardadinho, mesmo sem que você saiba. Então, racionalmente, você acha, né, que a sua mente está ali preparada, tá tudo certo, mas lá no seu subconsciente tem um monte dessas informações negativas de parto que a sua amígdala ficou coletando aí, não só durante a gestação, mas antes também. E aí, quando você entrar em trabalho de parto, para te proteger, a sua mente vai acessar essas informações negativas aí e vai tentar te convencer na hora do parto que o parto não é legal, que talvez não seja uma coisa boa, que talvez seja melhor você sair dali, vai tentar proteger você do processo de parto, e aí o parto vai travar no seu corpo. Por isso que o ideal é que você não fique conversando, falando para as pessoas que você deseja ter parto normal, para você não precisar ficar explicando para elas, se justificando, tentando educar as pessoas sobre o parto normal. E já na minha segunda gestação, eu estava tranquila, eu já tinha passado por um parto e tinha entendido isso na prática, que o que as pessoas acham ou deixam de achar não vai alterar, não vai influenciar a minha experiência. Isso é uma lição muito valiosa que eu quero que você aprenda também. Então, você não precisa ficar gastando energia com isso, você não precisa gastar energia na sua gestação tentando convencer as pessoas, tentando explicar para as pessoas, tentando se justificar para as pessoas. O que elas acham ou deixam de achar não importa para a sua experiência. Outra coisa muito importante que eu aprendi depois dos meus 2 partos é que ficar ansiosa para o parto começar logo vai atrapalhar e vai fazer o parto demorar mais para começar. Quando eu estava grávida do meu primeiro filho, uns 3 dias antes de eu entrar em trabalho de parto, eu comecei a sentir o que hoje eu sei, né, que eram contrações de madrugada. Mas elas eram muito fraquinhas, né, era uma cólica assim, que vinha, que me acordava, mas eu não tinha muita certeza do que era aquilo. Eu desconfiava que podiam ser contrações, porque estava bastante próximo da data prevista do parto. E aí eu comecei a ficar empolgada e ansiosa e comecei até a marcar num aplicativo o tempo, o intervalo entre essas cólicas que eu sentia. E aí na primeira noite elas estavam vindo a cada 7, 6 minutos, aí de manhã quando eu acordava, passava tudo. Eu parava, não sentia mais nada durante o dia. Aí mais uma noite eu senti de novo, elas também vinham a cada 6 minutos, começava às 2 da manhã, 3, e lá para umas 7, 8 horas, quando eu saía da cama, passava. E aí, no terceiro dia, eu tive uma consulta com a minha obstetriz e eu contei isso para ela. Eu falei, olha, eu estou acordando de madrugada sentindo essas cólicas que eu acho que são contrações, olha aqui, eu tô marcando, elas estão vindo a cada 6, 7 minutos. E ela, que era uma senhora, né, bastante já experiente, e digamos que com muito pouca paciência, ela falou assim para mim, olha, se você está em dúvida
que você está em trabalho de parto, você não está em trabalho de parto. Quando você estiver em trabalho de parto, você vai ter certeza. E ela falou também que podia ser ainda que demorasse umas 2 semanas para o meu parto começar, porque eu ainda não estava nem com 40 semanas de gestação. Então ela falou assim, ainda tem 2 semanas para o bebê chegar. E aquilo foi um baque para mim, né? Eu fiquei assim, meu Deus, como assim? Vai demorar ainda tanto, talvez? Mas eu relaxei, eu desapeguei. Eu pensei, não é nada mesmo, isso aí que eu tô sentindo, tudo bem. E aí, nessa noite depois dessa consulta, de novo eu comecei a sentir essas cólicas, mas elas estavam menos espaçadas nessa terceira noite e elas não foram embora às 6 da manhã, elas estavam bastante fortes. Então, quando foi umas 6h30 da manhã, eu liguei para a obstetriz e falei para ela, olha, agora eu tenho certeza de que eu tô entrando em trabalho de parto ou de que eu já estou. E foi engraçado, né? Porque eu tinha conversado com ela na manhã do dia anterior e ela tinha me falado, olha, se você tá em dúvida, não é nada. E aí eu falei pra ela, olha, eu não tenho mais dúvida, eu tenho quase certeza. Você pode vir aqui me checar? E aí ela veio e quando ela me checou, eu já estava com 5 centímetros de dilatação. Então olha só como o fato dela ter me falado isso, olha, não tenta controlar, esquece, me ajudou a entrar em trabalho de parto. Eu acho que se ela não tivesse me falado isso, né, e eu tivesse continuado ali achando, meu Deus, tá, é parto ou não é? Vai começar ou não vai? Talvez eu tivesse ficado ali mais algumas noites, sentindo essas cólicas e o parto não começava. Só depois que eu desapeguei e parei de tentar controlar e parei de ficar ansiosa é que eu entrei realmente em trabalho de parto. Algo muito parecido aconteceu na minha segunda gestação, mas foi um pouco mais extremo, porque a minha segunda filha nasceu com 41 semanas e 3 dias. Então, quando eu completei 40 semanas, eu achava que já era para ela ter nascido, né? Porque se o meu primeiro filho nasceu com exatamente 40 semanas, o meu segundo filho tinha que nascer antes de 40 semanas, né? Eu tinha essa ideia fixa na cabeça. Completei 40 semanas e nada dela nascer. Aí começou a ansiedade. E também as pessoas, eu tinha falado para as pessoas, né, que a data prevista dela nascer era 4 de março. Então, quando deu 4 de março, começou aquela chuva de mensagens das pessoas perguntando: E aí, nasceu? Não era 4 de março? Nossa, mas como assim? Você ainda não entrou em trabalho de parto? Seu primeiro filho não nasceu na data prevista, a segunda não? Nossa, será que não tem alguma coisa errada? Então, as pessoas estavam assim bem preocupadas de que o bebê estava gigante. Como eu sou pequena, né, as pessoas estavam, meu Deus, mas esse bebezão gigante, como que vai nascer de parto normal? Isso não vai dar certo. E por mais que eu soubesse, né, que isso não necessariamente importava e que eu estava fazendo o acompanhamento pré-natal certinho, os ultrassons, que estava tudo bem comigo com o bebê, essas pessoas, essas mensagens acabavam me abalando um pouco emocionalmente. Eu ficava assim, ansiosa, nervosa, eu queria que ela nascesse logo. E o que aconteceu é que ela nasceu só 11 dias depois. E eu não vou contar aqui como que foi os dias que antecederam eu entrar em trabalho de parto para ela nascer, mas eu posso falar bem resumidamente que foi só também quando eu desapeguei, quando eu ouvi da minha obstetriz, tá tudo certo, o seu corpo está funcionando, você vai entrar em trabalho de parto logo mais. Só quando ela me falou isso, eu relaxei e aí eu entrei em trabalho de parto. Então toda essa história aqui para te dar esse conselho de que ficar ansiosa para o parto começar vai provavelmente fazer ele demorar mais para começar. Então desapega, deixa que o seu bebê vai falar para o seu corpo a hora que ele está pronto para nascer e quando ele falar isso para o seu corpo está programado para entender esses sinais do bebê e quando o seu corpo tiver esses sinais, ele vai entrar em trabalho de parto e o seu bebê vai nascer. Outra coisa muito importante que eu quero compartilhar é que eu aprendi depois de 2 partos, que na hora do trabalho de parto, ficar sozinha, ficar quietinha, ficar no escuro é melhor. Então, tanto no meu primeiro parto quanto no meu segundo parto, eu lembro que os melhores momentos dos meus partos, os momentos que eu conseguia ficar mais concentrada, que eu conseguia ficar mais focada, que eu conseguia ficar mais confortável, eram os momentos que eu estava sozinha, eram os momentos que eu não precisava interagir com as pessoas, que eu não precisava falar nada para elas, que eu podia ficar ali no meu mundinho, quietinha, e eu conseguia perceber nesses momentos o que me ajudava mais. Então, principalmente no meu segundo parto, só quando eu ficava quieta e sozinha, eu conseguia direcionar ali a minha mente, direcionar ali o meu foco para o que eu sabia que me ajudava. E eu vejo hoje em dia muito pouco as mulheres fazendo isso na hora do parto. Eu vejo que não tem assim muita preocupação com isso, minimizar conversas, minimizar barulhos, minimizar interações. Acho que essa que é a chave. E que tem também uma raiz biológica por trás disso, tá? Que eu não vou explicar nesse vídeo. Mas existe uma razão pela qual o parto é melhor, acontece de forma melhor quando você está
quietinha e concentrada. Uma coisa bem prática que aconteceu no meu segundo parto, por exemplo. Eu estava numa sala de parto só com o meu esposo e com a obstetriz, só nós três. Então, você pode estar pensando, isso já é pouca gente. A obstetriz estava ali comigo e ela checou os batimentos cardíacos do bebê algumas vezes, e aí eu falei para ela que se tivesse tudo bem, que se ela não precisasse, né, checar os batimentos ali nos próximos 10, 15 minutos, 20, que ela podia sair, resolver as coisas dela, que eu preferia ficar um pouco sozinha. E aí quando ela saía e eu ficava sozinha com meu esposo, era muito melhor. Eu ficava mais calma, eu ficava mais tranquila, eu ficava mais confortável. Eu percebia que o meu marido também ficava mais confortável para aplicar as técnicas de alívio da dor que a gente tinha praticado. Então tudo era melhor. Então você que está me ouvindo aqui, na hora do seu trabalho de parto, tente se isolar, tente encontrar uma forma, não precisa ser o parto inteiro, né? Você não precisa ficar o parto inteiro dentro de um banheiro, mas tente encontrar momentos no seu trabalho de parto onde você está quietinha, onde você está sozinha, onde você não precisa interagir muito com outras pessoas, com o ambiente ao seu redor. O quarto ensinamento que eu quero passar aqui para você é que preparar a mente é essencial para uma experiência de parto tranquila. Então, na minha primeira gestação, eu não pensava muito sobre isso, né? Eu achava ali, eu era a típica grávida que achava que, o parto vai acontecer, né? O parto normal, não precisa fazer nada, vai acontecer, é natural. E principalmente porque eu estava na Holanda, né? Eu moro na Holanda, nessa época eu já morava, e aqui na Holanda a gente não pode decidir se a gente quer parto normal ou se a gente quer cesárea. Você vai ter parto normal, a não ser que tenha uma indicação médica para você fazer a cesárea. Então eu estava bem assim, tranquila, que eu não precisava fazer nada a respeito de passar pela experiência de parto. Mas eu sei que lá no fundinho da minha mente eu era um pouco preocupada. Eu pensava assim, ai meu Deus, será que vai doer muito? Ai, será que eu vou conseguir? Eu pensava nisso. Mas eu não me preocupava em como eu ia fazer para lidar com essa situação caso ela aparecesse. Caso eu ficasse nervosa, caso doesse demais, eu não pensava muito sobre o que eu poderia fazer. Aí eu tive a minha experiência de parto, aprendi que sim, que eu precisava me preparar mentalmente para ser capaz de passar por aquela experiência de forma tranquila. Então eu me deparei na minha primeira experiência com um processo que eu não sabia o que fazer com ele, que mentalmente eu percebi que eu ficava me preocupando, que eu ficava ansiosa, e eu percebi na pele que aquilo não ajudava o parto a progredir de forma boa, de forma natural, de forma fisiológica. Então, na minha segunda gestação, depois de ter aprendido isso, eu preparei muito a minha mente. Eu fazia muita meditação, eu lia afirmações positivas para o parto, eu visualizava o parto que eu queria. Tudo isso para ajudar a minha mente a estar calma e tranquila na hora que o parto começasse. E aí a minha segunda experiência foi completamente diferente da primeira. Eu estava muito mais calma, muito mais tranquila. Eu sabia o que eu podia fazer para direcionar a minha mente, para direcionar o meu foco durante as contrações, durante os intervalos, então foi uma experiência muito melhor. Agora, a quinta reflexão que eu quero passar aqui para você, ela é muito boa e ela me ajudou muito, muito mesmo no meu segundo parto, que é entender o funcionamento do seu corpo, entender como que o seu corpo funciona na hora do parto, como que o seu corpo trabalha na hora do parto, como que biologicamente um parto normal está programado para acontecer. No meu primeiro parto, como eu falei já, eu não tinha me preocupado com nada disso, então eu não sabia o que estava acontecendo, né? Eu achava que eu sabia, mas na hora que o parto estava acontecendo, eu estava ali sem saber direito, né? Por que eu estava sentindo aquelas sensações, por que eu estava me sentindo daquele jeito. Aí, na minha segunda gestação, uma das coisas que eu fiz para preparar a minha mente, como eu falei aqui na reflexão anterior, foi justamente isso. Entender profundamente como que o meu corpo trabalhava na hora do trabalho de parto. Entender como que o meu útero contrai, como que as contrações do útero abrem o colo do útero, como que o útero empurra o bebê para atravessar o canal do parto, como que as contrações geram sensações, enfim, tudo isso que na verdade a gente não precisa saber biologicamente falando para o parto acontecer, né? Porque o parto está por aí acontecendo em todas as outras espécies de mamífero, sem que as outras fêmeas precisem saber de tudo isso. Mas a espécie humana tem uma parte no cérebro dela que as outras espécies não têm, né? Que é a parte racional, que é desnecessária para o processo de parto acontecer. Ela vai ficar ali pensando, se preocupando, julgando o processo. E por isso, no caso da espécie humana, entender o funcionamento, entender o processo ajuda tanto a mulher a ficar calma e tranquila. Então, no meu segundo parto, toda vez que eu sentia uma contração, toda vez que eu sentia uma pressão, como eu sabia exatamente o que estava acontecendo, eu sabia como o meu útero contraía, eu inclusive conseguia visualizar isso, eu visualizava o meu útero contraindo,
eu visualizava o colo do meu útero se abrindo, eu visualizava o meu bebê descendo. Tudo isso me ajudava a ficar calma, a ficar tranquila. E quando a mulher fica calma e tranquila na hora do parto, o parto progride melhor. Então esse quinto ponto, ele é chave para ajudar você a ter uma experiência mais positiva. E a sexta reflexão, que está um pouco relacionada com a quinta reflexão de entender o funcionamento do corpo e com a quarta reflexão de preparar a mente, é entender que não dá e que não precisa controlar o processo de parto quando ele estiver acontecendo. Entender a forma que o seu corpo trabalha não é a mesma coisa de tentar controlar a forma que o seu corpo trabalha. Na verdade, quando você entende a forma que o seu corpo trabalha, você entende que ele faz isso sozinho. Você entende que o parto é um processo involuntário, que não dá para você controlar ele racionalmente. E aí só quando você entende isso, você se liberta de tentar controlar o processo quando ele estiver acontecendo. E aí você tira um peso gigante dos seus ombros, porque é uma coisa a menos para você fazer na hora do parto. E isso é uma coisa que preocupa as mulheres, né? Elas acham que dá para controlar. E quando elas entendem isso, entendem que não dá para controlar e não tem que controlar. Se você ficar tentando controlar, aí você vai atrapalhar o processo. Porque daí a parte racional que acha que tem um papel ali, que acha que consegue fazer alguma coisa, vai ficar tentando fazer algo e isso não vai favorecer o progresso fisiológico do parto. Então experimenta fazer isso, experimenta tirar dos seus ombros esse peso de tentar controlar o parto. Primeiro porque você entende que não dá, que ele é involuntário. E segundo, porque você entende que tentar fazer isso vai atrapalhar o processo. O sétimo aprendizado que eu quero trazer aqui para você, que eu aprendi com as minhas experiências de parto, é que o seu parceiro, o pai do bebê, ele precisa saber minimamente sobre parto normal. E a gente sabe, né? Todo mundo sabe que ninguém sabe nada de parto normal. Poucas mulheres entendem. Imagina os parceiros, imaginem os homens, imaginem os maridos. É normal, a gente não aprende sobre isso na escola. Provavelmente você que está assistindo esse vídeo aqui tem um marido, tem um parceiro que não entende nada de parto normal, que não sabe como ele pode te ajudar, ou na verdade ele acha que não pode te ajudar. E eu aprendi com as minhas duas experiências de parto que o marido precisa sim entender minimamente de parto e principalmente entender como ele pode ajudar você no processo. O meu parceiro foi uma peça essencial na minha segunda experiência de parto e isso é um dos grandes motivos que o meu segundo parto foi tão melhor do que o meu primeiro, porque justamente porque eu já tinha passado por um parto, meu marido tinha entendido um pouco na prática como que é um parto, como que é o processo, o que ele podia fazer para me ajudar, ele entendeu isso a duras penas ali na primeira vez. Aí no segundo parto, ele já estava mais preparado e também a gente se preparou melhor durante a minha segunda gestação, né? Então ele estava bem mais familiarizado com o processo, ele estava muito mais confortável e ele estava mais confiante de que ele ia conseguir me ajudar mais, ia conseguir me ajudar melhor e foi justamente isso que aconteceu. Então, por mais que o seu marido ache que não tem nada para ele fazer, que ele não tem papel, o meu conselho é que sim, ele precisa entender minimamente do processo para ser um bom parceiro para você quando você estiver passando pelo parto. Outra lição muito importante que eu precisei de 2 partos para aprender é que não dá para controlar o que os outros fazem. Você consegue controlar o que você faz, você consegue controlar as suas ações, as suas atitudes, mas as atitudes e as ações das pessoas ao seu redor você não consegue controlar. Então é claro que você vai tentar se cercar de pessoas que você sabe que vão te ajudar, que vão te dar apoio, que não vão te atrapalhar, mas mesmo essas pessoas talvez façam coisas que não é exatamente o que você estava esperando, falem talvez coisas que não é o ideal e você não tem como controlar isso. Vou te dar um exemplo aqui do que aconteceu no meu segundo parto, que é bem claro de ver lá no vídeo do parto, que tá aqui no YouTube também. Quando eu entrei no período expulsivo do parto e comecei a sentir vontade de fazer força, eu comecei a fazer força ali no meu tempo, sentindo ali a contração, sentindo a pressão e tentando trabalhar junto com o meu corpo. A minha obstetriz, que é essa mesma pessoa que eu já mencionei aqui no vídeo, que era uma senhora já bastante experiente e não com muita paciência, ela começou a me acelerar. Ela começou a falar, ó, vai, faz mais força, você não tá fazendo muita força. E ela ficava batendo assim na minha barriga. E aí eu tava muito concentrada, tava muito focada e aquilo começou a me incomodar. Eu ficava pensando, caramba, quero tanto fazer aqui a força no meu tempo, ouvir o meu corpo, trabalhar junto com o meu corpo e agora essa mulher tá aí me acelerando. E aí eu comecei a querer ficar nervosa com isso, comecei a querer falar isso pra ela, falar, caramba, você não tá vendo que você tá me atrapalhando? Você não tá vendo que
que isso não tá dando certo, mas ao invés disso, eu fiquei ali na minha mente, fiquei ali concentrada e pensei, não vou falar a palavra aqui, né, mas entende, né? Eu sabia que tava tudo bem, porque se não tivesse, ela ia me falar, olha, por causa disso, disso e disso, você precisa fazer uma força aí pro bebê sair agora. Então eu só pensei, eu sei que tá tudo bem, então eu vou fazer força aqui no meu tempo. E aí, alguns segundos depois disso, eu acho, na verdade, minha filha nasceu. Você vai ver lá no vídeo. Mas a lição aqui, o conselho é que eu podia ter ficado brava, eu podia ter ficado nervosa, eu podia ter xingado. E isso com certeza teria me atrapalhado. Ter tentado controlar ela ali naquele momento não teria ajudado no processo. Então essa é uma reflexão que eu quero passar para você. Não dá para controlar o que as outras pessoas vão fazer. O melhor que você faz é entender que você consegue controlar o que você faz, a sua respiração, a sua mente, o seu foco, criar ali a sua bolha, o seu mundinho. Isso você consegue fazer, isso está ao seu alcance. O que as outras pessoas vão fazer, não dá para você controlar, então desista. Desista de controlar isso e olha só, uma coisa a menos para você se preocupar na hora do parto, né? Já falei duas aqui. A primeira é desista de controlar o seu parto e agora desista de controlar as pessoas. Outro aprendizado importante que eu tive com os meus partos é que o seu parto provavelmente não vai acontecer do jeito que você quer, do jeito que você acha ou do jeito que você espera que ele vai acontecer. Eu sempre quis ter, se possível, os bebês em casa, porque eu pensava que se tivesse indo tudo bem, se tivesse ocorrendo tudo bem com o processo, não precisar ir para a maternidade era uma vantagem, né? Porque eu poderia ficar ali em casa, se não tem nada de errado, se não tem nenhuma indicação médica, se a obstetriz acha que não precisa de nenhuma intervenção, não precisar ir para a maternidade seria algo bom, né? Eu poderia ficar ali na minha casa. E aí, no meu primeiro parto, quando eu estava com 9 centímetros, estava indo tudo muito bem, só que com 9 centímetros, a obstetriz viu que o meu bebê estava posterior e que provavelmente eu ia demorar um pouco mais do que o normal para eu chegar a 10 centímetros e que talvez eu precisasse de uma intervenção. Então, por isso, eu fui para a maternidade com 9 centímetros no meu primeiro parto. E no meu segundo parto, eu também pensava, se estiver tudo bem, se eu não precisar ir para o hospital, eu vou ficar em casa até quando for possível. E aí, quando a obstetriz chegou para me checar, ela viu que eu estava com 5 centímetros e já falou, olha, você está com 5 centímetros, eu sei que você gostaria de ficar em casa, se possível, mas eu acho que é melhor a gente ir para o hospital para o caso de você precisar de uma intervenção, por causa da posição que eu tô vendo que o seu bebê está aqui, eu acho que seria mais seguro se a gente fosse para o hospital. Nessa época eu morava num apartamento e além do meu marido e do meu filho já nascido, estava também o meu sogro e minha sogra no apartamento. E aí ela me falou isso, eu não pensei meia vez, a gente foi pro hospital, eu e o meu marido e a obstetriz. E na verdade foi a melhor coisa, hoje eu penso, né, quando eu reflito sobre isso, eu acho que foi a melhor coisa que a gente poderia ter feito. Na verdade, eu nem acho que o meu bebê estava tão mal posicionado assim. Eu não acho que tinha realmente uma razão técnica pra gente ir pra maternidade. Eu acho que a obstetriz, ela só viu ali que o ambiente não ia me ajudar, porque já era de dia, era umas 8 da manhã, 7 da manhã quando ela chegou. Então ela sabia que eu ia passar ali o dia, né, talvez em trabalho de parto lá ali no apartamento, com a minha sogra, com o meu sogro, com o meu filhinho já nascido. Então acho que ela pensou que seria melhor se a gente fosse para a maternidade para ter mais privacidade e para ter um processo mais tranquilo. Fomos para a maternidade e foi ótimo. Como eu já falei aqui, ficou só eu e o meu marido e ela na sala de parto e muitas vezes ela saía da sala e ficava só eu e meu marido. E por causa disso eu fiquei muito mais tranquila, eu fiquei muito calma porque eu sabia que não tinha mais nada para eu fazer ali, porque eu sabia que não tinha mais nada ali para eu administrar. Eu não precisava cuidar do meu filho, porque ele tinha ficado em casa com a minha sogra e com o meu sogro. Eu não precisava cuidar dos meus sogros, porque eles estavam lá em casa. Então eu fiquei muito calma, muito tranquila e consegui realmente focar no trabalho de parto. O meu parto não aconteceu da forma que eu desejava, né? Eu desejava ter o bebê em casa, mas eu sou muito satisfeita com a forma que aconteceu. E o conselho que eu quero passar aqui para você é esse, que talvez o seu parto não aconteça da forma que você deseja, mas isso não necessariamente é ruim. Muito pelo contrário, talvez ele aconteça melhor, talvez ele seja melhor do que você estava esperando. E agora, finalmente, o meu 10º aprendizado é que eu entendi, na prática, que não precisa se preocupar se você vai ou não conseguir fazer força do jeito certo e na hora certa. No meu primeiro parto, quando eu estava com 10 centímetros de dilatação, eu comecei a pensar, nossa, e agora? É a hora de fazer força, né? Eu acho que é com 10 centímetros que tem que fazer.
E aí eu comecei a perguntar ali para a equipe que estava me acompanhando se já era hora de fazer força, se eu precisava começar a fazer força, que eu estava começando a sentir uma vontadezinha, mas eu ainda não tinha certeza. E elas me falaram, ó, se você quiser, você pode fazer força. E aí eu comecei a fazer força, mas hoje, depois de ter passado por outro parto e ter entendido o que é realmente a vontade de fazer força e ter entendido que, na verdade, o meu corpo ia me falar, sim, que era a hora de fazer força e como eu tinha que fazer essa força, só depois disso eu entendi que o que eu fiz ali no meu primeiro parto, na verdade, era desnecessário. No meu segundo parto, você vai conseguir também ver lá no vídeo que eu mencionei, eu tava ali passando, né, tendo contrações, e aí, numa contração específica, eu comecei a fazer força. Não porque a minha obstetriz falou que eu tinha que fazer força, mas eu senti naquela contração que era a hora de fazer força. Foi muito diferente do que aconteceu da primeira vez, quando eu estava em dúvida se era a hora, se não era. Então, na verdade, não era a hora, né, na primeira vez. Mas no meu segundo parto foi muito claro para mim que era a hora de fazer força. Eu acho também que como eu entendia muito melhor o funcionamento do meu corpo, eu consegui perceber melhor isso. Eu estava mais conectada com o meu corpo, mais conectada com o processo, e para mim foi muito óbvio, foi muito claro. E isso é o que eu aprendi com as minhas duas experiências de parto. E a pergunta que fica é: o que você acha que você só vai saber, que você só vai aprender depois de passar pelo parto? Deixa pra mim aqui nos comentários, eu quero muito saber o que você acha, o que você pensa sobre isso. E se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, eu quero muito pedir pra você deixar um like pra mim, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega pra mais mulheres parecidas com você. O meu canal ainda é muito pequeno, então se você deixar um like, você vai me ajudar muito. E se você quiser ser minha aluna no Guia Nascer Suave, que é o meu programa online de preparação para o parto, eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer. Quero finalizar indicando mais 2 vídeos aqui do meu canal para você, vou deixar os 2 aqui na tela. Eu espero muito que você tenha gostado e eu vejo você no próximo vídeo.